Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero tratar nesse vídeo com vocês a respeito do amor. O amor que transforma, né? Mas nesse vídeo nós não vamos falar de qualquer amor, né? Nós não vamos falar do amor filéu, não vamos falar do amor eros, nós vamos falar do amor ágape, né? Que é o amor que Deus tem por nós e o amor que Deus derrama em nossos corações a partir do momento que nos tornamos filhos dele, né? E primeiramente eu quero falar com vocês a respeito da palavra de Deus, a questão do Evangelho. O Evangelho, muitos de nós, antes de termos acesso à palavra de Deus, antes de conhecermos Jesus Cristo, de conhecer a obra dele, a vida dele, o que ele fez por nós, nós primeiramente somos levados, né, a conhecer Jesus muitas vezes através do medo, né? O medo, a punição, o medo do inferno, o medo, muitas vezes praticamos obras, né, por medo de ir para o inferno, por medo de não entrarmos no céu, então começamos a praticar obras para que o Senhor nos livre, né, do inferno, né? E muitas vezes isso é prejudicial para nós, porque o vez de trazer uma esperança, né, o vez de trazer o amor, em vez de trazer isso para nós, traz o que? Desespero, aflição. E a palavra de Deus, o Senhor, o tempo todo, Ele quer que nós conhecemos o amor dele, que nós conhecemos a bondade dele, porque através desse conhecimento desse amor dele, nós vamos o que? Sendo transformado o nosso caráter, nós vamos sendo curado, né, de todas as enfermidades na alma que muitas vezes nós temos, né, de traumas, de problemas emocionais, nós vamos sendo curados através do amor de Deus, através da obediência na palavra. E a obediência da palavra, ela não se pode acontecer de forma que gera medo em nós, de forma de medo, né? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Lá na epístola de João, diz assim: João é o discípulo que andou com Jesus Cristo, né, aqui na terra. Ele era um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Então ele escreveu uma epístola, a primeira epístola de João, que está escrito no capítulo 4, verso 18, está escrito assim: No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? E aqui João já está falando qual amor, que o amor ele lança fora todo o medo. Então todos aqueles que estão em Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo, não existe medo, não existe receio. Muitas vezes nós somos apresentados ao Evangelho de Deus através do medo, né? É colocado em nós um medo no nosso coração, nos falando como é o inferno, como é o inferno, como ele vai ser. Então isso gera medo na nossa vida e esse medo leva muitas vezes a nos batizarmos, né? A nos batizarmos por causa desse medo, né? E a palavra de Deus, ela não nos dá respaldo para evangelizar através do medo, né? Porque a palavra de Deus, ela é amor, ela é bondade, também ela é justiça e é santidade. Mas Jesus Cristo o tempo todo, quando ele ia pregar a palavra para a multidão, para as pessoas, ele falava de forma simples e clara, né? Ele pregava a respeito do inferno, sim. Ele falava a respeito do inferno, sim. Mas primeiro ele anunciava ele falava as boas novas. O que é as boas novas? As boas novas de salvação, a boa notícia que Deus olhou para a humanidade e Deus teve misericórdia da humanidade. Então ele se fez homem, ele se desceu aqui na terra por amor de nós, né? Por amor da nossa alma. E ele sentiu por nós e ele sente por nós o amor. E esse amor não é um amor simples, é um amor ágape, é um amor que ele é sacrificial, é um amor que ele não espera nada em troca, é um amor que ele sentiu. E a maior demonstração de amor que Deus tem pela humanidade é Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, esse é a maior demonstração de amor
que Ele nos ama. Então, todas as vezes que nós não sentimos amados, que nós não sentimos justificados, que nós estamos desanimados, se nós cremos de alma em Jesus Cristo, é só nós olharmos para a cruz e nós vamos enxergar o tamanho do amor que Deus tem pela humanidade. A humanidade estava perdida sem Deus, então Jesus Cristo, ele se fez homem, ele morreu em nosso lugar e ele veio aqui na terra, nos mostrou como nós devemos viver, ele nos mostrou como nós podemos viver, né? E através desse amor, dessa demonstração de amor dele por nós, nós somos o que? Transformados. Nós vamos sendo transformados à medida que nós nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo, né? Então aqui João, ele fala que não existe amor. Em outra versão fala também desse mesmo versículo, dessa mesma epístola de João que está escrito em 4 de João 18, diz assim, na versão mais atualizada: não há temor no amor, mas o amor é perfeito, lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Então, o amor, quando nós amamos, nós somos transformados. Quando nós temos medo, não há transformação. Se nós batizarmos por medo e nós não entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, e nós não conhecemos Deus, e nós não buscarmos conhecer Ele, e nós não buscarmos entender o que Ele fez por nós não entendemos o tamanho do amor dele por nós, e batizarmos apenas por medo do inferno, nós não vamos ser transformados, porque a transformação, ela vem pelo quê? Pela fé. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, a palavra de amor. A palavra, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos santifica através do Espírito Santo agindo em nós. Então, nós precisamos, nós cristãos, nós não devemos aceitar não entender a palavra de Deus. Nós não devemos aceitar isso. É nossa responsabilidade entender, buscar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos revele o amor de Deus através das Escrituras. Através das Escrituras nós vamos sendo limpados. O Senhor vai transformando a nossa alma. Aqui eu escrevi uma frase muito, muito linda. E essa frase, ela é de Robert Orr. Ele diz assim: a palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Espírito de Deus transforma o cristão, né? É através da palavra. Então, se nós não tivermos acesso à palavra, se nós entendermos a palavra de Deus de forma superficial, se nós lermos capítulos isolados, se nós lermos versículos isolados, nós não vamos estar alimentando espiritualmente da palavra de Deus. Porque versículos isolados, capítulos isolados, lidos de vez em quando, não vai fazer muita diferença na nossa vida. Ela pode ter uma palavra de misericórdia no momento que nós precisamos de socorro, né? Aí o Senhor vem e fala conosco através de um versículo, através de um capítulo, mas isso é na hora do socorro que nós precisamos. Agora, para nós alimentarmos espiritualmente, é apenas o que? Entendendo, buscando, conhecendo a palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, guiados pelo interesse de conhecer a Deus através da sua palavra, né? Então isso vai fazendo nós conhecermos como Deus age, como é o amor. Esse é o amor. E eu quero falar um pouquinho mais sobre o amor, porque lá em o Evangelho de Mateus, capítulo 22, Jesus Cristo, ele diz assim, no versículo 22, versículo 37, 38, 39, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Que amor é esse? O Senhor não está falando aqui de um amor sentimental, de um amor, né,
muitas vezes nós temos um pelo outro, que espera algo em troca. Não, esse é um amor diferente. E eu quero falar mais para vocês que amor é esse, né? Que amor é esse? Que é o amor ágape, né? Que é o amor ágape. O amor ágape, ele é sacrificial. É uma obrigação de dedicação absoluta a alguém. Ou seja, nós vamos estar dedicando a nossa vida ao Senhor, a Deus. Como? Como? Amando Ele. Mas para nós amarmos Deus, para nós é impossível, uma coisa que nós precisamos deixar claro aqui, é impossível nós, seres humanos, sentirmos o amor ágape, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos diz assim, Romanos 5:5 diz assim: e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. É impossível para nós sentirmos esse amor ágape, amarmos a Deus com esse amor e amarmos o nosso próximo com esse amor. É impossível. É apenas através do Espírito Santo habitando dentro de nós que esse amor é derramado em nós. O próprio Deus derrama esse amor. Ele está reservado apenas para os filhos de Deus. Quem é os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo e não pelas vontades da carne e não pelas concupiscências do coração, mas apenas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que é impossível nós termos esse amor ágape sem nascermos de novo. O que é o novo nascimento? No novo nascimento, a nossa mente é renovada, a nossa mente é transformada. O nosso caráter começa a ser transformado, o nosso coração. Então nós começamos a amar a Deus de todo o nosso coração. E nós vamos conhecendo Ele, e à medida que nós vamos conhecendo Ele, nós vamos amando Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Então, para nós é impossível amarmos se Deus não derramar esse amor em nós. Mas para nós amarmos, precisamos nascer de novo. O novo nascimento acontece quando nós realmente cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração e confessamos Ele com a nossa boca. Quando nós cremos de todo o nosso coração e confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, começa-se uma obra na nossa vida, a obra de justificação. O Senhor Jesus Cristo nos justifica de todos os pecados que nós cometemos na vida. Isso é o que acontece, antes disso acontece o arrependimento. Nós arrependemos, nós conhecemos a nossa natureza pecaminosa. Quando nós conhecemos a nossa natureza pecaminosa, né, o nosso amor ele é interesseiro. Né? Nós vamos começar a entender que tudo que nós amamos tem um interesse por trás disso, certo? Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, o Senhor vai derramando esse amor verdadeiro em nosso coração, né? Que é esse amor ágape, esse amor sacrificial, esse amor que você não espera nada em troca, que você faz porque o Senhor te perdoou primeiro, porque o Senhor te amou primeiro. Então você, como Jesus nos amou primeiro, como Deus nos amou primeiro, então nós vamos amar Ele. Mas primeiro Ele nos amou quando nós estávamos no pecado, distante da vontade dEle, distante de conhecer Ele. Então Ele fez o que por nós? Ele foi lá, deu a vida por nós, morreu por nós, para que nós possamos ser transformados, reconectados, religados, né? Novamente em Deus, para vivermos a nossa verdadeira natureza, a natureza que nós fomos criados para viver, né? Mas isso é uma transformação, ela não é fácil, porque nós começamos a mortificar a nossa carne, nós começamos a mortificar a carne, os desejos da nossa carne, né? Então o Senhor vai nos transformando. Então, para nós amarmos o Senhor, como está escrito aqui, nós precisamos ser transformados, nós precisamos nascer de novo. Primeira coisa que nós fazemos é conhecendo a Deus, nós arrependemos, nós estamos conhecendo a bondade dele, o Senhor tira as escamas dos nossos olhos, então nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos Ele e cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Aí nós nascemos de novo, somos lá e nós somos justificados e santificados no Senhor.
aí sim vai começar o nosso processo de santificação, que o Senhor vai começar a transformar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Mas isso só acontece quando nós nos rendemos a Ele. Sem a rendição do Espírito Santo em nós, se Ele falar algo para nós e nós não obedecermos a palavra dEle, não tem transformação, não tem redenção. Porque exige o quê? Sacrifício. Por isso que o sacrifício maior foi dado na cruz. Agora, o que nós vamos fazer é mortificar a nossa carne. Mortificar a nossa carne. Se antes nós mentia, agora nós não vamos mentir mais. Se antes nós falava mal do irmão, praticava maledicência, falava mal do irmão, fofocava, agora nós não vamos fofocar mais. Se antes nós prostituímos, agora nós não vamos prostituir mais. Então, nós vamos deixando o pecado. Se antes nós servia a Mamon, né, agora nós não vamos servir mais. Então, nós vamos ser o que? Transformados, né? Não apenas de aparência, mas no profundo. O que acontece é que muitos, eles batizam e instantaneamente eles mudam a aparência, né? E não permite que o Espírito Santo transforme dentro deles. E isso acontece o quê? Muitas vezes a hipocrisia, porque nós temos aparência de santidade, mas dentro de nós o quê? Nós praticamos pecado na mente, praticamos pecado no coração e não nos arrependemos e não confessamos, porque podemos cair no pecado sim, na mente, no coração, mas aqui nós devemos a obrigação de quê? De arrependermos e confessarmos Ele, porque assim o Senhor vai nos purificando, assim Ele vai nos lavando, Ele vai nos justificando. Então, esse amor que fala aqui, e o segundo mandamento é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor, ele é o quê? Nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. No Evangelho de João, Jesus fala que nós devemos, a marca do discípulo de Jesus Cristo é amar o próximo como Jesus Cristo nos amou. Tá vendo que não é qualquer amor? Não é um amor sentimental, como Jesus Cristo nos amou. Ele nos amou com atitude. Ele nos amou de forma justa, de forma santa, de forma misericordiosa, de forma sacrificial. Ele nos amou, Ele sacrificou a sua vida por nós, né? Então não foi qualquer amor, não foi qualquer amor. Então esse amor, que é o amor ágape, Deus, ele fala assim, lá em Miqueias 5:8, ele fala na boca do profeta Miqueias: ó ser humano, ele já te revelou o que é bom, e o que Yahweh, que é Deus, exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Esse amor aqui, esse amor, amar a misericórdia, praticar a justiça, não tem como nós praticarmos a verdadeira justiça sem estarmos em Deus. É apenas quando nós estamos em Deus que nós conseguimos praticar a verdadeira justiça. O que ele fala, amar a misericórdia e a lealdade e andar humildemente na companhia de Deus. O desejo do Senhor para nós é o quê? Que nós sejamos obedientes à palavra dele, a palavra dele. E a palavra dele nos diz que nós devemos amar ele sobre todas as coisas, sobre tudo, e o nosso próximo como a nós mesmos, como Jesus Cristo nos amou. Para nós, seres humanos, isso é impossível, sem nascermos de novo, sem sermos transformados, sem o Espírito Santo estar dentro de nós, sem a rendição ao Espírito Santo, sem a obediência à palavra. Apenas Deus vai derramar esse amor em nós. Então, é algo que parte de nós. Deus, ele ama porque essa é a sua natureza, é a expressão do seu ser. O amor de Deus é esse, é a expressão do ser dele. Ele não nos ama porque nós somos amáveis.
Ele nos ama até aquelas pessoas que não são amáveis, Ele ama. Ele ama todos, todos. Ele ama todos. Mas quem vai se salvar? Quem vai morar com Ele não são todos. Porque nem todos querem morar com Ele. Nem todos querem amar o amor que Ele nos ama. Porque Deus é a expressão do amor. Ele não apenas ama, Ele é a própria expressão. Ele ama, aqui fala, Ele ama os que não são amáveis e os que não amam, não porque merecemos ser amados ou por causa de qualquer excelência que possuímos, mas porque é da sua natureza amar. E Ele é fiel à sua própria natureza. Ele não nos ama porque praticamos boas obras. Ele não nos ama, nós não nos amamos porque nós praticamos boas obras. Ele ama até aquela pessoa que ela não é amável. Por que que Ele ama? Porque é a expressão dele. Ele é amor, então Ele ama. Mas também, mas então porque muitas vezes Ele castiga alguém, muitas vezes vai ter o castigo, né? Vai ter o juízo final se Ele é a expressão do amor. Porque também Ele é amor, mas também Ele é justiça, mas também Ele é pureza, mas também Ele é santidade. Então, é isso que é o amor ágape. É um amor que Ele é fiel, é um amor de fidelidade, é um amor com compromisso, né? É um ato de vontade, não é um sentimento, eu não sei se eu sinto amar aquele próximo, não. É um ato, você vai lá e você ama, você vai lá e você serve, mesmo sem você ter um sentimento, mesmo sem você ter uma afeição, você faz o quê? O amor, você pratica ele. O amor ágape é sempre mostrado pelo que faz. O amor de Deus é exibido claramente na cruz. Está escrito em Efésios 2, 4, 5, Romanos 5, 8. Nós somos indignos, mesmo nós sendo a melhor pessoa do mundo. Nós somos indignos do seu amor. Nós não somos dignos do amor de Deus. Porque Ele é santo, Ele é puro. E mesmo assim Ele nos ama. Nós somos indignos, nós não merecemos o amor dEle. Mas mesmo assim Ele nos ama e Ele cuida de nós. Então Ele quer que nós, filhos dEle, ame uns aos outros como Ele nos ama. Porque se nós amarmos uns aos outros como Ele nos ama, não existiria maldade no mundo, né? Não existiria maldade. Mas infelizmente, porque nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, nós entregamos o controle deste mundo a Satanás. Então hoje Satanás é o príncipe desse mundo. Ele governa esse mundo. Ele faz e ele engana e ele ilude milhares e milhares de pessoas, né? Com seus enganos, com seus prazeres, né? Com seus prazeres carnais. E o amor do próximo, que ele fala que o amor ágape não é baseado em um sentimento, ao contrário, é um ato determinado da vontade, uma decisão alegre de colocar o bem-estar dos outros acima do nosso. Dos outros acima do nosso. Jesus Cristo, quando Ele estava lá na cruz, Ele não viu o seu bem-estar. Quando Ele orava por nós, Ele não estava sentindo o seu bem-estar na carne. Quando Ele ficava horas e horas pregando para multidões, Ele não estava no bem-estar da sua carne, né? A carne dele estava desconfortável, mas o espírito dele regozijava, né? Por quê? Porque ele estava praticando o amor, o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor que sacrifica, o amor que não espera nada em troca, o amor que suporta, o amor que não é arrogante, o amor que não vangloria, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, o amor, o perfeito amor, o amor que não é arrogante, que não se vangloria, né? Que não se ensoberbece, né? Que não se porta com indecência, né? Que não busca os próprios interesses. Esse é o verdadeiro amor. Não podemos oferecer naturalmente o amor ágape por causa da nossa natureza decaída. Somos incapazes de produzir tal amor. Se quisermos amar como Deus ama, só pode vir de uma fonte. Se nós quisermos praticar esse amor que Deus tem por nós, apenas de uma fonte. É a própria fonte, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte de amor.
Jesus Cristo é a fonte de justiça, da verdadeira justiça, do verdadeiro amor, da verdadeira libertação, da verdadeira cura. É apenas em Jesus Cristo. Nisto conhecemos o amor. Esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi ortogado quando nos tornamos seus filhos, está escrito em Romanos 5,5. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por causa do amor de Deus para conosco, somos capazes de amar uns aos outros. Não existe verdadeira justiça fora da vontade de Deus. Não existe verdadeira justiça fora da vontade de Deus. Não existe. A verdadeira justiça, ela está em praticar a vontade de Deus. Então, para nós praticarmos a vontade de Deus, nós temos que buscar, entender, conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida particular. Tem a vontade de Deus para todos, que é a santidade, né? Que é a salvação, que é a santidade. E o particular que cada um de nós, que Deus tem para cada um de nós. É impossível praticarmos a justiça sem ter nascido de novo. A justiça de Deus tem o amor ágape, pureza e santidade. A justiça de Deus tem o amor ágape, tem a justiça. Nesse amor ágape tem a justiça, tem a pureza, tem a santidade. Isso que é a verdadeira justiça. A verdadeira justiça de Deus, ela não é corrompida, ela é santa. Ela não busca os seus interesses, né? A verdadeira justiça de Deus, ela cuida. Muitas pessoas estão cativas por Satanás, muitas pessoas estão sendo oprimidas, cativas por Satanás, estão sendo iludidas por Satanás. E muitas vezes é apenas, né, com o nome de Jesus Cristo que eles são libertos, né? E essa justiça, para essas pessoas, a justiça delas é o quê? Precisa de o quê? De um filho de Deus ir lá e expulsar em nome de Jesus, para que o espírito imundo deixe aquele corpo, né? Muitas pessoas estão assim, estão cativas por Satanás. E é o que precisa das manifestações dos filhos de Deus aqui na terra. Mas muitas vezes estamos tão preocupados com coisas inúteis dessa vida, ou coisas lícitas, mas que tomam todo o nosso tempo, que não estamos preocupados com o reino de Deus, não estamos preocupados com a justiça de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela é clara. Jesus Cristo disse em Mateus 6:33, devemos buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a justiça dele, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Por quê? Porque se nós praticarmos esse amor ágape, muitas pessoas à nossa volta vão ser libertas, muitas pessoas à nossa volta vão ser transformadas, o caráter, a vida. Aqui fala que nós somos aperfeiçoados no amor. Voltando anteriormente, eu quero falar para vocês que nós somos que a palavra de Deus lá na epístola, né, voltando ao início, a epístola fala o quê? Que nós não somos transformados através do medo. Então, enquanto nós tivermos medo de Deus, enquanto nós estivermos nós vamos para a igreja, ir para a igreja apenas por medo do inferno, fazer obras apenas por medo, nós não vamos conhecer o amor de Deus. Nós não vamos ser transformados pelo seu amor. Nós não vamos ser curados, a nossa alma, as nossas feridas. Porque não existe transformação no medo. O amor, ele lança fora todo o medo. Então, não se contente em estar indo para a igreja ou estar em Deus apenas com medo do inferno. Deus é muito maior que isso. Deus é muito maior. Ele é muito mais grandioso para nós estarmos presos, né, no medo, né, de ir para o inferno. O inferno não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Foi criado para ele, que estava com Deus, morou, viu a glória de Deus. Mas ele o quê? Ele olhou para si próprio. Foi egoísta, né? Olhou para o próprio umbigo. Olhou para a própria beleza. Olhou para a própria glória. Tirou os olhos de Deus e olhou
a própria face. Quando nós tiramos os olhos da grandiosidade de Deus, quando nós paramos de adorar a Deus, quando nós paramos de glorificar a Deus, nós estamos adorando nosso próprio eu. Foi o que Satanás fez lá no céu. Satanás, ele deixou de fixar os olhos na glória de Deus. Ele parou de olhar a Deus e começou a se corromper com a sua própria glória. A própria glória que o próprio Deus tinha dado para ele. Mas ele se corrompeu, né? Como está escrito na palavra de Deus. Com suas muitas pedras preciosas, né? Quantas vezes nós olhamos para nossa grandiosidade, Deus coloca algo na nossa mão e nós nos gloriamos com aquilo que Ele coloca, seja o que for. Por quê? Porque nós estamos sendo arrogantes, nós estamos sendo soberbos, orgulhosos. E foi por isso que Satanás, o inferno, foi criado, por causa dele, porque ele foi egoísta, ele parou de adorar a Deus e começou a adorar a si próprio. Todo ser humano que ele para de olhar para Deus, ele começa o mundo girar em torno dele. Então ele vai ficando cada vez mais corrompido. É isso que acontece. Então, que nós não venhamos para Deus. Nós podemos até ir para Deus, né? Ah, porque eu tô com medo do inferno. Tá bom, mas não permaneça desse jeito. Não permaneça com medo do inferno. Não permaneça com medo, porque o inferno não foi criado para nós. Muitas pessoas vão para lá porque decidiram ser filhos do diabo. Decidiram, não porque Deus escolheu. Deus nos deu a solução, mas muitos decidiram ser filhos do diabo. Então, quem não é filho de Deus é filho do diabo. Está escrito na palavra de Deus, salvo erro, em Romanos. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Ou nós praticamos a vontade de Deus, ou nós estamos debaixo da vontade dele, praticando o amor, amando ele, amando o próximo, ou nós estamos praticando as obras do diabo. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. É um lado ou é outro. Então, que nós possamos até ir para Deus, né, com medo do inferno, mas nós não devemos permanecer assim. Nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós devemos buscar, porque se nós buscarmos Ele, nós não vamos ter medo do inferno, não. Nós vamos começarmos a amar a Deus de uma forma tão grande, que Ele vai derramar o seu amor em nós, para nós amarmos Ele e amar o nosso próximo. Então, nós vamos ser transformados. É o amor que transforma, o medo não transforma. O medo só esconde a sujeira debaixo do tapete. O medo deixa nosso coração podre, a nossa aparência bonitinha, mas o nosso coração podre, hipócrita, egoísta, mau, buscando apenas os próprios interesses, buscando apenas as próprias, cumprindo os próprios sonhos, as próprias vontades. Então, e muitos, inclusive eu, já batizei por medo, mas o medo nunca me transformou, apenas me aprisionava. Agora não. Agora, quando eu conheci o amor de Deus, quando eu conheci a bondade dele, quando ele me revelou a graça maravilhosa dele, que é Jesus Cristo, a boa notícia do Evangelho, tudo que eu faço agora não é por medo do inferno. Tudo que eu faço agora é em forma de gratidão. É porque Ele me capacita a amar o meu próximo. Ele me capacita a servir o meu próximo sem esperar nada em troca. E esse amor em mim vai crescendo cada dia mais. Não sou perfeito um amor ainda. Um dia, né, eu vou ser quando eu encontrar com Ele. Mas eu vejo esse amor crescendo dentro de mim. De pouquinho em pouquinho ele vai crescendo. Eu vou amando o meu próximo como a mim mesmo. Devagarzinho, bem pouco. Não é perfeito ainda, mas estou no caminho. Esse é o caminho do amor, o amor que transforma. O amor, ele nos liberta do poder do pecado. O medo nos aprisiona na lei, nas regras, nos dogmas humanos. O amor não. O amor, ele nos capacita a fazermos a vontade de Deus. O amor, ele nos transforma. Ele faz, nós queremos a cada dia estar mais próximo de Deus. Ele faz que nós almejamos conhecer a Deus. Nós passamos a ter prazer em ler a palavra dele. Nós passamos a ter prazer
e muitas vezes em sentir a presença dele no secreto sem estar ninguém, em sentir a presença dele lendo a palavra. É isso que é o amor. É o amor que transforma, é o amor que liberta, é o amor que cura, né? É o amor que liberta do poder do pecado. Não se deixe ficar aprisionado no medo do inferno. O inferno, ele existe, ele é real e muitos vão para lá, sim. Mas o medo, o inferno não foi feito para aqueles que amam a Deus de verdade, para aqueles que decidiram crer em Jesus Cristo e confessar Ele com a sua boca como Senhor e Salvador da sua vida. O servo não faz o que ele quer, o servo faz o que o Senhor quer. Então, para nós conhecermos a vontade do Senhor, nós temos que ler a palavra dele, meditar na palavra dele, buscarmos ele no particular, né? Amarmos os nossos irmãos em Cristo, né? Suportarmos uns aos outros, né? Em amor, em humildade. É isso que é o amor. Então, eu espero que essa mensagem tenha edificado cada um de vocês, que esse amor possa transformar e que muitos que estão aprisionados no medo, que estão aprisionados na lei, que estão aprisionados na religiosidade, que o Senhor Jesus possa te libertar, assim como Ele me libertou da minha cegueira espiritual, assim como Ele me libertou do medo de ir para o inferno, que Ele possa libertar cada um de vocês. Uma libertação que não vai nos levar para a libertinagem, para fazer o que a nossa carne quer, para fazer o que nossa carne quer, buscar os interesses do mundo, buscar os interesses dessa terra. Não. O amor que transforma, ela cresce em nós para nós buscarmos os interesses do reino de Deus, para nós buscarmos a Deus acima de tudo e depois amarmos o nosso próximo. Esse não é um amor, não é uma liberdade buscando a libertinagem, né? Fazer o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Não, não é esse amor. É um amor amor ágape, um amor sacrificial, um amor que Jesus Cristo deu a vida por você. E agora você vai dar a vida por Ele. Você vai dar a vida para ser a mão de Deus aqui na terra, para ser a boca de Deus aqui na terra, para ser os ouvidos de Deus aqui na terra, para ser as pernas de Deus, os pés de Deus aqui na terra, para cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, do oprimido, do desamparado, para pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Que esse amor possa libertar vocês, que vocês possam conhecer a bondade de Deus na vida de vocês, assim como eu tenho conhecido a bondade de Deus na minha vida, o amor de Deus na minha vida, assim como eu pude enxergar Jesus Cristo naquela cruz, morrendo por mim, sacrificando por mim, e agora eu dou a minha vida por Ele. Isso é amor, amor ágape, é o amor que transforma, é o amor que não espera nada em troca. Eu não amo a Deus porque Ele vai me dar algo melhor hoje, eu amo a Deus por quem Ele é, porque o que Ele fez por mim na cruz é o suficiente para termos uma vida de gratidão e uma vida de santidade, uma vida de busca e uma vida de obediência à palavra dEle. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que esse vídeo possa edificar vocês, que Deus abençoe e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós.